Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao workshop sobre o processo de trabalho do assistente social no NASF. Meu nome é Débora, né? Então, eu sou assistente social no município de Florianópolis. Trabalho desde 2010 no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E eu tô aqui para trocar um pouquinho algumas ideias, algumas propostas, enfim, pra gente discutir com vocês, né? Tendo esse objetivo, assim, uma troca mesmo de ideias, enfim. Então, fiquem à vontade para perguntar e depois a gente tá conseguindo conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, eu começo falando um pouquinho para chegar no assistente social do NASF, na verdade, eu acho importante trazer um pouco do assistente social na saúde de modo geral, né? Então, eu trago um pouquinho esse começo, assim, né, da importância da gente saber que tipo de referencial que o assistente social tem para o seu processo de trabalho, né? Independente de onde ele atue, na área da saúde ou não, que tipo de base teórica, de referencial teórico que a gente está usando, né? Então, a gente pensar que autores que guiam realmente a nossa formação, a nossa atuação profissional. Né, se é na linha marxista, se é os autores, por exemplo, Vasconcelos, Mioto, Costa, enfim, que são autores que trabalham com o processo de trabalho e atuação realmente do assistente social na área da saúde. Então, que tipo de referencial, que tipo de base a gente tem para a nossa formação, né, e para a nossa atuação também nessa área da saúde. Eu trago isso porque eu penso que a gente tendo esses referenciais como base, a gente vai pensar no nosso processo de trabalho, sendo ele no NASF ou em outro espaço, tendo um projeto ético-político, tendo uma proposta realmente de intervenção baseada no nosso código de ética, nos nossos valores, enfim. E a gente vai estar tentando trazer isso que a gente tem como base do serviço social para a área da saúde, né? Já envolvido com a reforma sanitária, com os objetivos e princípios do Sistema Único de Saúde. Né? Então, a primeira coisa, eu acho, de tudo é pensar um pouquinho mesmo que bases e que referenciais a gente está usando para estar trabalhando a nossa atuação na saúde. Aqui eu trago 3 bases especificamente de saúde, né? Que é a Maria Dalva Costa, que é Vasconcelos e que é a Regina Mioto, né? Então, as 3 trazem uma proposta de atuação na área da saúde, trazem eixos de intervenção, analisam a atuação de assistentes sociais na saúde, e é com base um pouco nelas também que eu vou trabalhar, né, hoje nesse workshop, assim. Foi lançado em 2010, eu acho que vocês já devem conhecer, principalmente os assistentes sociais, os parâmetros de atuação do assistente social na saúde, pelo nosso Conselho Federal de Serviço Social. Né? Então, esses parâmetros, eles vão trazer toda essa base também de reforma sanitária, de conceitos, enfim, para chegar num parâmetro de atuação, que nada mais é, na verdade, do que possibilidades de atuação, linhas, eixos, onde o assistente social poderia estar organizando a sua intervenção profissional. Né? Então, os parâmetros, eles trazem especificamente a questão, né? Eles dividem em 4. O atendimento direto ao usuário, e aí dentro desse eixo eles classificam em 3, né? As ações socioassistenciais, as ações de articulação com a equipe de saúde, as ações socioeducativas, né? Então, pensando sempre nessa questão do atendimento direto com o usuário, seja também em conjunto, articulação com a equipe, trabalho interdisciplinar, seja específico do assistente social. Depois eles colocam a questão da mobilização, um outro eixo, né? Participação e controle social. Colocam a questão da investigação, do planejamento, da gestão, né, das políticas públicas, nesse caso específico da saúde, e colocam a assessoria, a qualificação e a formação profissional como um outro eixo de atuação do assistente social na saúde. Então, a partir desses 4, também a gente vai poder organizar o nosso processo de trabalho dentro do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Né? Então, pensando um pouco nisso, que a nossa atuação ela vai ter que trabalhar com a mobilização, com controle social, com participação, com organização de rede, com trabalho interdisciplinar, com atenção direta ao usuário. Né? Então, esses são os principais eixos que eu coloco como essa possibilidade de atuação do assistente social na área da saúde e também no NASF, né? Depois, conforme eu vou trazendo um pouquinho algumas informações, vocês vão ver que eu vou classificar as ações dos assistentes sociais dentro desses eixos que são colocados pelos parâmetros, né, do nosso Conselho Federal.
Então, né, ainda na atuação do assistente social na saúde, é importante que a gente construa um plano de intervenção do assistente social na saúde. Né? Não só na saúde, eu penso que em todos os campos de atuação, né, os espaços socioocupacionais, a gente tem que ter um plano de atuação. Que tem, claro, né, o que eu falei agora, a base teórica que a gente utiliza para o nosso processo de trabalho, para a nossa atuação, e que tem que ser articulada com o nosso projeto ético-político profissional. Tem que constar, né, uma identificação da instituição, do espaço onde a gente está inserido, o assistente social está inserido, e também, né, esse contexto institucional. Como é que ele foi criado, de onde que ele surgiu, qual era o objetivo, qual é a missão, quais são os valores dessa instituição onde a gente está atuando, né? Em seguida, a gente tem que caracterizar os usuários que fazem parte do nosso espaço, né? Os usuários que vão utilizar os serviços que são oferecidos nessa instituição e também pelo assistente social, né? As demandas e necessidades desses usuários. Depois, caracterizar o serviço social dessa instituição, né? Então, nesse espaço. Qual é o objetivo do assistente social? Por que ele foi contratado? Por que ele está ali? Né? Faz parte de uma política, o assistente social está naquela área? Não faz? É uma política institucional? Não é? Né? Então, da onde que vem o trabalho do assistente social mesmo? Inserir ele naquele contexto institucional. E, por fim, definir um projeto mesmo de intervenção. Né? Então, qual é o objeto da nossa intervenção? Quem são as pessoas, objeto, né, da nossa intervenção? As pessoas que vão ser usuárias desses serviços. Que objetivos a gente tem como assistente social dentro desse espaço, né? No caso, por exemplo, que a gente vai falar agora do NASF, né? Qual é o nosso objetivo dentro do NASF? Que metas a gente tem para alcançar esses objetivos? E também, como é que a gente vai fazer uma avaliação desse plano de intervenção, né? Desse projeto de intervenção? Então, como a gente vai monitorar? Que indicadores a gente vai monitorar? Se vai ser indicadores de qualidade, indicadores de numéricos, enfim, mas como a gente vai estar fazendo a avaliação do nosso processo de trabalho. E a partir disso, tendo esse projeto, essa proposta, esses objetivos, a gente vai pensar, né, no assistente social, especificamente traçar alguns indicadores para a atuação do assistente social no NASF. Então, o NASF especificamente, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Antes de falar do assistente social especificamente, eu trouxe só um resgate de algumas informações do NASF, que eu acredito que vocês já devam saber, assim, de cor, né, que eu acho importante para a gente contextualizar a inserção do assistente social nesse espaço. Né? Então, o NASF é uma equipe de apoio às equipes de saúde da família, composta por profissionais de diferentes profissões, né, diferentes categorias profissionais, áreas do conhecimento. O objetivo do NASF é ampliar a abrangência, o escopo das ações e a resolubilidade da atenção básica, né, das equipes de saúde da família. O NASF ele deve atuar de maneira integrada com as redes de atenção à saúde, de maneira integrada também com as equipes de saúde da família, de forma corresponsabilizada e compartilhada com essas equipes de saúde da família. E nós não somos porta de entrada. Então, o usuário ele não é, né, o nosso serviço, o NASF, não é livre demanda para o atendimento dos usuários, mas esses atendimentos, né, eles têm que ser negociados com a equipe sempre. E também nós não somos especialistas na atenção básica, né, não nos caracterizamos por isso, assim, o NASF. Nós não somos uma unidade, um serviço como uma unidade física independente ou especial. A gente tem que estar constantemente em contato com as equipes de saúde da família, com médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, para que o nosso trabalho realmente seja feito de uma forma articulada com essas equipes. Né? Então, o NASF ele é integrante da política de atenção básica, né? Ele tem a sua prática norteada pelas diretrizes da atenção básica, né? E também do Sistema Único de Saúde, que, por exemplo, são as ações interdisciplinares e intersetoriais, o trabalho em equipe, a responsabilidade por um território, por uma população, a educação popular em saúde e o controle e a participação social, e a integralidade, né, que é uma das principais premissas do NASF. Então, tendo esses indicadores, esses princípios como base, é a partir dali que a gente vai traçar realmente a nossa intervenção profissional. O processo de trabalho do NASF, de modo geral, não só do assistente social, mas ele se pauta, então, ao apoio às equipes de saúde da família. Né? E esse apoio, ele é dependente da organização do trabalho das equipes de saúde da família. Então, a nossa atuação vai depender bastante, muito, né, praticamente sempre, das demandas, das necessidades das equipes de saúde da família. De como essas equipes trazem pra gente o que eles estão com dificuldade, ou onde é que eles estão
não conseguindo ter uma resolubilidade maior, né? Então, essas demandas, essas necessidades é que vão ser pactuadas com o assistente social ou com outro profissional do NASF para a gente conseguir pensar realmente na atuação, né? E ela se dá de duas formas. A primeira é do apoio, né? É a dimensão técnico-pedagógica, que tem a ver diretamente com o desenvolvimento de competências e a educação permanente junto às equipes de referência. Então, a nossa função dentro do NASF também é de dar esse suporte técnico-pedagógico para as equipes de saúde da família. E aí, pensando que a gente tem nosso objetivo é ampliar um pouco o conhecimento, trocar experiências, trocar saberes, para que realmente eles se tornem mais resolutivos, né? Então, pensar um pouco nessa questão. E a troca de saberes, como eu já falei, né, que também consta na dimensão técnico-pedagógica. Além dessa, a dimensão assistencial, né? E aí sim, ações clínicas diretas, individuais ou coletivas, tendo sempre uma pactuação prévia, né? Então, pensar que nenhuma ação clínica do assistente social ou de outro profissional do NASF vai ser realizada sem ter sido pactuada com as equipes de saúde da família, né? No NASF, né? As estruturas das ações, como é que se organizam? Então, está organizado ações compartilhadas na unidade básica de saúde, ações compartilhadas no território e ações específicas do profissional do NASF, né? Então, cada equipe de saúde da família deve ter formas de apoio acordada com todos os profissionais do NASF, inclusive quando necessita de acessos diretos não programados, como em situações de urgências, por exemplo, né? Então, como fazer para acessar aquele profissional numa situação ou programada, ou já discutida, já matriciada com o profissional de saúde da família, com a equipe de saúde da família, ou numa situação mais urgente, em que não teve um matriciamento ainda, como é que se pode acessar? Né? Então, com base nessas diretrizes que trazem a organização do trabalho do NASF, né, a gente aqui em Florianópolis pensou um pouquinho em como organizar o processo de trabalho do assistente social. E aí, para a gente, veio algumas diretrizes, alguns caminhos que são fundamentais para a gente conseguir organizar esse processo, né? Uma das questões, né, então falando do assistente social do NASF especificamente, é que, lendo um pouquinho os cadernos de atenção básica, a gente vai ver que eles trazem como título da intervenção do assistente social, ou da parte que diz respeito ao assistente social, a questão da intersetorialidade, redes sociais e a participação cidadã. E aí ali dentro eles vão colocar num trechinho, né, que eu trouxe aqui, que é mais ou menos isso, ó. As ações de serviço social deverão se situar como espaço de promoção de cidadania e de produção de estratégias que fomentem e fortaleçam redes de suporte social, propiciando maior integração entre serviços sociais e outros equipamentos públicos e os serviços de saúde nos territórios adscritos, contribuindo para o desenvolvimento de ações intersetoriais que vivem ao fortalecimento da cidadania. Então, pensando um pouquinho nisso, né, o foco das ações do assistente social deveria ser voltado para a intersetorialidade, para as redes sociais, para a construção de redes sociais e para fortalecer a participação cidadã, né? Então, pensar em momentos de mobilização, de articulação de rede, enfim. E com base naquilo, a gente, nessa trechinho, né, que eu coloquei para vocês, a gente vai entender, né, ter uma compreensão de que o direito à saúde se faz pela promoção da cidadania. E as ações dos assistentes sociais, então, elas devem priorizar isso que eu acabei de falar. As articulações intersetoriais, educação em saúde, mobilização em saúde e a formação de redes de proteção social. Então, esse deveria ser as principais ações desenvolvidas pelo assistente social no NASF. Né? Não especificamente o atendimento direto ao usuário, né? Que a gente vai discutir mais tarde, talvez com perguntas, enfim, que talvez seja dependendo da situação, né? Vai ser matriciada para o assistente social do NASF, dependendo da situação, vai ir para um CRAS ou para outros serviços de referência no município. Então, o nosso foco como assistentes sociais deveria estar nesse contexto que foi colocado aqui para vocês, né? Articulação intersetorial, educação em saúde, mobilização e a formação de redes de proteção social. Então, como é que a gente organizou o processo de trabalho do assistente social aqui em Florianópolis e que eu acho que pode ser, de repente, um start, assim, uma possibilidade de vocês construírem o de vocês, né? A gente pensou, primeiramente, numa porcentagem de tempo da semana, né, semanal, em que o assistente social deveria estar realizando algumas atividades
que estão lá nas diretrizes do NASF, no caderno de atenção básica que eu coloquei para vocês. Então, por exemplo, né, ações compartilhadas na unidade básica de saúde, ou seja, né, ações de matriciamento, e aí aqui a gente inclui encontros de discussão de caso, inclusive com o CAPS, né, com a rede intersetorial, e aqui a gente coloca como prioridade a participação do assistente social para essas discussões de caso nas reuniões de equipe de saúde da família, né? Porque a equipe de saúde da família deveria ou deve estar fazendo reuniões semanais de planejamento no seu cotidiano, enfim, né, como rotina semanal. Então, a gente participar dessas reuniões das equipes de saúde da família e, nesses espaços, utilizar para conseguir fazer o matriciamento. A discussão de caso, a educação permanente e tudo mais que vai precisar para a articulação do nosso trabalho com as equipes. Além da discussão de caso, o atendimento compartilhado, a educação permanente também se inclui nesse eixo, né, de ações compartilhadas na unidade básica de saúde, né, as ações de matriciamento especificamente. Aqui a gente organizou isso mais ou menos com 30% do nosso tempo semanal. Então, se são 10 períodos que a gente trabalha, 40 horas semanais, 3 períodos seriam dedicados para estar indo nas reuniões das equipes, né, discutindo as situações com elas e também atendendo em conjunto, fazendo atividade de educação permanente. Isso não quer dizer que toda semana a gente precisa estar numa reunião de planejamento das equipes de saúde da família. Não. Aqui a gente tenta se organizar para ir uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada mês, mais ou menos. E isso a gente pensa que já dá conta para discutir algumas situações e encaminhar outras que são necessárias, né, e demandas das equipes. Então, essas são as ações compartilhadas na unidade básica de saúde. O próximo eixo que fala o caderno é as ações específicas do assistente social, né? O terceiro item que eles colocam. Então, ações específicas do assistente social inclui atendimento e grupos realizados pelo profissional, né? Ele sozinho, não em conjunto com as equipes, a partir de demanda das equipes de saúde da família, né, como retaguarda assistencial. Então, as equipes continuam referência para aquela situação específica, mas o assistente social dá esse suporte com atendimentos individuais ou um grupo específico, por exemplo, um grupo de direitos do trabalhador, um grupo de famílias ou alguma outra ação, né, que vocês podem pensar, enfim. E para essas ações específicas, a gente teria mais ou menos 20% do nosso tempo organizado, né? Então, o que eu faço sozinho, com, né, assistente social, sozinho, sem outros profissionais, estaria em torno de 20% do tempo semanal. O próximo item é a questão das atividades compartilhadas no território, né? Ou grupos. Então, aqui inclui grupos compartilhados, apoio a grupo da equipe de saúde da família ou grupos comunitários, articulação e formação de rede intersetorial, apoio às ações do programa de saúde na escola, mobilização social, reuniões de conselho, entre outros. E aqui a gente também coloca que seria uma porcentagem de 30%, mais ou menos, né? Aproximadamente. Então, né, uma boa parte também do nosso tempo seria dedicado para essas ações mais coletivas, de mobilização, de a participação em reuniões de conselho local, ou fóruns de saúde, né, ou a intervenções coletivas conjuntas com as equipes de saúde da família, algum grupo de gestantes, grupo de diabéticos, enfim, que seria necessária a participação do assistente social, né, para orientação de direitos ou para outras atividades, ações que são necessárias. E o último eixo, né, que não está lá no caderno de atenção básica, né, mas que também é fundamental ao processo de trabalho do assistente social, são ações de planejamento e as reuniões externas, né? Então, por exemplo, reuniões de atividades administrativas. Pensar na ação profissional, no atendimento individual. O que a gente precisa, né, para atender? Tem que buscar alguma informação? Tem que articular alguma rede? Tem que pensar no grupo, né? Que material educativo a gente vai usar para o grupo? Tem que fazer um folder, algum material educativo para distribuir na unidade no grupo ou para os usuários, né? Alguma orientação de encaminhamento, como faz? Então, para pensar nessas questões mais de planejamento mesmo, mais práticas, né? Reuniões de projetos. Então, se eu participo de algum projeto da minha Secretaria de Saúde, que não seja especificamente do NASF, mas como, né, momentos para esses projetos também. Treinamentos, né, que eu acho que é fundamental também, a nossa própria qualificação profissional, a capacitação. Reuniões de categoria, né, aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente tem uma reunião que é mensal de assistentes sociais na área da saúde, então não só no NASF, mas na área da saúde como um todo, os assistentes sociais se reúnem e pensam um pouquinho do nosso processo de trabalho, de como é que está sendo feito, pensam em possibilidades novas ou troca de saberes, discutir algum caso que está um pouco mais, de repente,
a gente travou, um profissional, não consigo mais sair daqui, vem outro com outras ideias, outras possibilidades, ajuda a ampliar um pouquinho o nosso olhar, né? Então a gente faz essa reunião mensal, pode ser uma possibilidade também para incluir nesse tempo. A reunião do NASF, que aqui também acontece mensalmente, uma vez por mês, todo o NASF, com todas as categorias profissionais, se reúne com a nossa coordenação para discutir o nosso processo de trabalho, né? Avaliar como está sendo a articulação com as equipes, ou a própria, enfim, avaliar o nosso processo de trabalho com as equipes ou da gente, né? Como é que a gente se articula e tal. Então, isso também, em média, faria um pouquinho, né? Seria um pouquinho de 20% do tempo semanal. Então, 2 períodos semanais também, contando 40 horas, né? E 10 períodos semanais, que acontece, por exemplo, aqui em Florianópolis. Então, como vocês podem ver, esses 4 eixos, a maior parte do tempo, 60% do tempo, está em desenvolver ações coletivas, ações compartilhadas, ações que envolvem o assistente social e as equipes de saúde da família, né? Então, sempre que a gente vai priorizar um atendimento, um grupo, uma atividade, a gente vai priorizar em conjunto com as equipes de saúde da família. E esse vai ser a maior porcentagem do nosso tempo. Matriciando, atendendo de conjunto, que também é uma forma de matriciamento, um grupo conjunto, um processo de mobilização na comunidade que envolva os profissionais da saúde da família, então médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, né, os dentistas, enfim, auxiliares, então que envolva realmente essa equipe. E só 40% do nosso tempo são ações mais específicas, né? Que vai envolver o nosso trabalho sem articulação ou sem, não compartilhado naquele momento com as equipes de saúde da família. Tendo claro sempre que mesmo nesses momentos, né, em que a gente está atuando sozinho, num atendimento, eu e um usuário, a gente vai trabalhar com pactuações prévias, né? Então eu vou atender o usuário tendo matriciado com a equipe aquela situação, discutido, pensado, feito de repente um projeto terapêutico para se pensar nessa intervenção realmente individual do assistente social com o usuário. Né? Então, pensando nessa organização de tempo, 60%, né, de atividades compartilhadas e 40% das específicas do assistente social, envolvendo também planejamento e reuniões, né, institucionais, o NASF, categoria, enfim, a gente estabeleceu aqui em Florianópolis algumas questões que seriam importantes pactuar com as equipes de saúde da família. E aí a gente traz alguns, digamos, protocolos, assim, né, para a gente pactuar com as equipes. Então, o primeiro deles é, por exemplo, quais as atividades mínimas que o assistente social deve fazer no NASF de Florianópolis, né? Eu falo do meu, mas eu acho que cada um de vocês pode, no seu município, articular também com os profissionais assistentes sociais ou com coordenação, com a gestão, enfim. Né? Então, atividades mínimas. E aí, para colocar as atividades mínimas, eu classifico de novo naquilo que a gente falou antes dos parâmetros do assistente social na saúde, né? Os parâmetros de atuação do assistente social na saúde. Então, começo, né, com atendimento direto ao usuário. No atendimento direto ao usuário, na parte que fala das ações socioassistenciais, o mínimo que o assistente social deve fazer é atendimento individual, familiar ou coletivo. E aí, claro, sempre naquela proporção, né, gente, de a maior parte dos atendimentos individuais, familiares, coletivos, compartilhados com as equipes de saúde da família, mas em alguns momentos, sim, atendimentos específicos. Né? E as visitas domiciliares aqui aparecem como um instrumento para esse atendimento, né? Então não necessariamente tem que ser um atendimento em consultório, na unidade básica de saúde, pode sim ser uma visita domiciliar e pode sim ser em conjunto com as equipes de saúde da família, né? O médico, o enfermeiro, outros profissionais estarem junto na visita domiciliar do assistente social. Além disso, as articulações intersetoriais, né? Então, contatos com o CRAS, com o Conselho Tutelar, com a educação, com o CREAS, né? Aqui em Florianópolis a gente também tem um CREAS, a manutenção também dessa rede de apoio. Então, identificar no território quais são as instituições que oferecem serviços aos usuários, que oferecem benefícios, recursos, né, serviços, o que eles oferecem? De saúde, de educação. Então, mapear essa rede de atenção, essa rede de apoio no município, e pensar em estar com ela organizada e também disponível no centro de saúde. Porque o conhecimento da rede de apoio, ela não é somente do assistente social, né? A gente tem que pensar em compartilhar
essa nossa, talvez, né, organização, essa rede que a gente conhece, que a gente sabe mais, os benefícios, como acessa, critérios, né, enfim, para acesso a alguns benefícios com as equipes de saúde da família. Porque um médico ou enfermeiro, por exemplo, ou dentista, eles podem sim saber orientar o BPC. Para quem, né, atende os critérios do BPC, como é que ele acessa, aonde que ele tem que ir para solicitar, tem que preencher algum formulário, qual formulário. Não necessariamente ele tem que fazer toda a atuação, toda a intervenção, né, ou fazer o preenchimento das documentações, encaminhar, mas ele tem que saber que isso existe, né, que existe um benefício, quem tem direito, para conseguir encaminhar ou discutir com o assistente social uma situação mais específica, sabendo que daquilo ali vai sim ter um acesso a algum direito, né? Então a gente tem que compartilhar esses saberes e por isso a rede de apoio ela tem que estar disponível para os profissionais da unidade de saúde, né, no centro de saúde. Então, é uma atividade mínima do assistente social isso também. Além da articulação, da gente pactuar até onde vai a minha intervenção, até onde vai a sua, como é que vai ser os fluxos de atenção. Se eu quero encaminhar um usuário para o CRAS, como vai ser o fluxo? Eu faço um encaminhamento por escrito e mando o usuário? Eu telefono antes, marco um horário, depois eu encaminho? Como é que funciona, né? Ele tem que passar por algum local antes? Não tem? Então, a gente pensa nesses fluxos também. E também ao contrário, né? Do CRAS para o NASF. Vai vir direto do assistente social do CRAS para o assistente social do NASF? Ou não? Ou vai passar pela equipe de saúde da família para depois chegar até o assistente social? Então, como é que se dá esses fluxos? Essa é uma atribuição mínima do assistente social no NASF que a gente coloca e a gente recomenda que se faça, né? Levando em conta, lá quando eu comecei a falar do assistente social no NASF, que o próprio caderno de atenção básica traz isso, que a intersetorialidade, as redes sociais são atribuições do assistente social e seriam, né, a nossa prioridade nas ações. Além disso, qualificar as ações, a relação com o conselho tutelar. Né? Então, se a gente faz algum relatório que encaminha para o conselho tutelar, ou ao contrário, vem algum pedido do conselho tutelar para acompanhar, né, com o assistente social da saúde, ou o NASF, né, a psicologia, ou outros profissionais, como é que se dá esse fluxo? Como é que se dá essa relação? Vamos sentar e discutir esses casos também? Vamos pensar em algumas pactuações? Vamos fazer algum trabalho coletivo de orientação na comunidade? Qual é a função desse conselho ou não, né? Então, para a gente conseguir qualificar realmente essa relação, para que não venham simplesmente encaminhamentos soltos, né? Sem a gente conseguir discutir, entender um pouco mais o que está acontecendo e venha para acompanhamento. E aí eu falo nessa questão do conselho tutelar, eu não sei se é uma coisa de todos os municípios, mas aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente tem muito essa prática, assim. A gente às vezes mandar relatório para conselho tutelar de alguma situação que a gente está acompanhando e que a gente não vê mais possibilidades, que necessita de acompanhação, teve um acompanhamento, teve um acompanhamento daquela família, a gente chegou no nosso limite, viu que tem uma violação de direito e precisa da intervenção do conselho, né? Então, vai ser só por escrito ou ao contrário também. O conselho tutelar, a gente tem algumas dificuldades no município em termos de rede de atenção, né? Então, o suporte psicológico, psicossocial para aquele criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade, de violência, às vezes demora para chegar ao acompanhamento, para conseguir o serviço incluir aquela criança no acompanhamento. Então, aqui em Florianópolis, eles têm muita prática de encaminhar para o serviço de saúde, pedindo acompanhamento da criança enquanto não acessa o CREAS, por exemplo, né? Então, pensar um pouco, como é que vai ser isso? Nós vamos atender? Não vamos atender? Como é que vai ser essa pactuação? Vai vir só por escrito ou vamos qualificar realmente essa relação? O que a gente pode estar oferecendo enquanto não acessa outro serviço? Ou é necessário oferecer alguma coisa enquanto não acessa outro serviço? Então, essa prática aqui tem muito, a gente precisa qualificar. E eu acho que talvez em alguns municípios também seja interessante ter essa relação com o conselho tutelar. E, por fim, nesse eixo de ação socioassistencial, a gente coloca a elaboração de estudos e pareceres sociais, que aqui também é uma prática, não é tanto rotina, mas acontece de vez em quando, que é Ministério Público, por promotoria, enfim, judiciário, solicitar pareceres, estudos sociais, né, do assistente social do NASF. Então, a gente acaba tendo essa relação também e precisa responder esses relatórios, né, essas solicitações. Então, fazer o estudo social, elaborar um parecer para encaminhar para o judiciário, para o Ministério Público, enfim. Então, entraria nessa ação, né, nessas ações socioassistenciais desse eixo de intervenção. E isso como atividade mínima, né, é o mínimo nesse eixo que o assistente social deveria fazer.
Em seguida, eu passo para a questão das ações de articulação com as equipes de saúde da família, né? Então, nesse eixo de articulação com as equipes, qual é o mínimo que a gente gostaria de fazer, o que a gente deveria fazer no NASF, o assistente social? Primeiro é participar das reuniões de equipes e fazer o matriciamento, as discussões de caso, né, os atendimentos coletivos que estão ali em conjunto, né, atendimentos e visitas domiciliares em conjunto com as equipes de saúde da família, o apoio a grupos na unidade básica de saúde, então grupo de gestante que a equipe já realiza, o assistente social se inserir em alguns momentos, o de diabéticos, de hipertenso, né, o grupo de caminhadas, enfim, que já existe, que o assistente social poderia estar se inserindo, né, que na unidade básica de saúde. E as ações de educação permanente com as equipes de saúde. E aí, nesse eixo, entra muito desse trabalho interdisciplinar mesmo. Então, pensar que minimamente, como a gente tem lá 30%, 60% do nosso tempo dedicado a ações compartilhadas com as equipes, a gente pensar que a gente tem que dedicar minimamente isso na nossa atuação para essas atividades, né, de articulação com as equipes de saúde. É claro, né, gente, que quando eu falo antes de ação socioassistencial, a gente também pode fazer uma articulação de rede, uma pactuação de algum fluxo com as equipes de saúde da família, né? Não quer dizer que é só esse eixo que seja compartilhado, mas é que aqui nos nossos parâmetros de atuação, deixa mais claro que a gente tem ações sim com a equipe de saúde da família, né? Nesse caso, da saúde da família, mas no parâmetro fala de saúde de modo geral, né? Além disso, a gente também tem, ainda nesse atendimento direto ao usuário, ações socioeducativas. E aí pensar, por exemplo, os grupos específicos, né, que a gente já trabalha, apoio a grupos na unidade básica de saúde, que a gente vai fazer, grupos educativos com os agentes de saúde, com os profissionais de saúde, então, de repente, ação de educação permanente, grupos de roda de conversa, né, pensar em alguma ação diferenciada, e apoio a programas da Secretaria Municipal de Saúde ou do Ministério da Saúde, por exemplo, que a gente coloca o Bolsa Família, né, então, além do trabalho do CRAS, né, com as famílias do Bolsa Família, a saúde também tem as suas condicionalidades, né? Então a gente também tem que atender minimamente as famílias do Bolsa Família, né? Pesar, medir, e que por que não fazer um grupo educativo com as famílias do Bolsa Família, né? Articulado com o CRAS. Então são possibilidades de atuação nas ações socioeducativas. Só para colocar assim, né, antes de passar para o próximo, é a gente pensar que às vezes as ações elas acabam se misturando, né? Talvez num atendimento individual, lá numa ação socioassistencial, eu também esteja fazendo uma ação socioeducativa, né? As ações socioeducativas não necessariamente são somente em grupos. Elas podem ser feitas sim num atendimento individual, numa mobilização, né, em outros espaços, que não só nisso que está colocado aqui. Mas a gente tentou classificar, organizar um pouco mais, só para a gente ter mais ou menos uma base da atuação do assistente social, seguindo que também o nosso conselho traz para a gente como alguns parâmetros de atuação, né? No eixo de mobilização, participação e controle social, então, a gente coloca essa articulação e mobilização comunitária para o controle social, né? Conselhos, fóruns de saúde, para a busca de direitos efetivamente. E aí, novamente, colocando que talvez não fique somente nos atendimentos, a gente também pode fazer a mobilização, né? A investigação, planejamento e gestão. Então, elaboração, por exemplo, avaliação do plano de intervenção profissional, a sistematização das ações profissionais, pesquisas de perfil epidemiológico, por exemplo, o perfil dos nossos usuários, para que a gente consiga pensar realmente na nossa intervenção e qualificar a nossa intervenção. A assessoria, a qualificação e a formação profissional, então, que é o outro eixo, né? Então, assessoria, espaço de controle social, conselhos locais de saúde, ação de educação permanente com as equipes de saúde da família, participação em cursos, congressos e eventos, afinal de contas a gente também precisa se qualificar. A supervisão de estágio, preceptoria de residência, que é uma especificidade em alguns municípios de ter residência multiprofissional, então também o assistente social atua como preceptoria e estaria nesses eixos, né? Então aqui a gente coloca alguns temas de educação permanente. Direitos sociais, violência intrafamiliar e comunitária, trabalho com redes sociais e desenvolvimento comunitário, benefícios e programas sociais. Depois a gente coloca o fluxo. Rede particular, então quando o fluxo do atendimento social, né? Quando vem algum encaminhamento de rede particular, da atenção básica, da média complexidade e da alta complexidade, é interessante que sempre passe pela equipe de saúde da família antes de passar para o assistente social. Então, vem, né, da rede particular, da básica, da média e da alta complexidade,
passa pela equipe de saúde da família através de atendimento individual, de grupo, de visita ou de recursos comunitários. Quando a equipe não teve nenhuma resolubilidade, ela vai matriciar, discutir o caso com o assistente social e aí sim ele vai pensar se vai ser atendimento conjunto, se vai ser atendimento individual, enfim. E aqui a gente coloca, né? Então, o atendimento individual sempre após a discussão de caso com a equipe, salvo em situações de urgências, né? E aí, aqui em Florianópolis, a gente estabeleceu que situações urgentes ou inesperadas que apareçam para as equipes de saúde da família devem ser, né, feito contato telefônico com o assistente social, através do celular pessoal do profissional ou do telefone da unidade básica de saúde onde o assistente social esteja naquele momento. E aí, para isso, a gente disponibiliza para todas as equipes de saúde da família a nossa agenda mensal, para que eles saibam onde vão encontrar a gente em cada período da semana, né? E aí sim a gente possa pensar se vai atender no momento, se vai agendar pro dia seguinte, como é que vai fazer, dar as primeiras orientações que a gente não vai atender no momento, né? Enfim, poder encaminhar. E aí aqui a gente construiu alguns critérios para atendimento individual. Eu acho que eu não vou ler todos para vocês, assim, porque são alguns. Depois vocês podem pegar a apresentação e dar uma lida um pouco mais com calma. Aqui em Florianópolis a gente definiu isso. Com cada equipe de saúde da família, a gente discutiu, levou esse debate e a gente estabeleceu critérios para atendimento individual. Então, quais são as situações que, discutindo com as equipes, vão ser encaminhadas para atendimento do assistente social? Seja, de novo, compartilhado ou seja só com assistente social. E aqui a gente coloca violência e negligência com todas as faixas etárias, pessoas com deficiência que precisam de algum recurso, né? Cadeira de rodas, muleta na dor, ou algum benefício, ou algum apoio na hora de se organizar realmente, caso a deficiência venha de um acidente, por exemplo, de uma forma inesperada, e a família não está organizada para receber aquela pessoa de volta, né? De um hospital para casa, por exemplo. Famílias Decididas na Hora de Comer, que é um programa específico de Florianópolis, que trabalha com crianças em situação de desnutrição grave, né? Crianças fora da escola, gestantes adolescentes que precisam de acompanhamento social, enfim, muitos outros que estão ali, né? Claro que nem todos esses, gente, a gente vai colocar como atendimento específico, como eu falei, só do assistente social. Às vezes é que a gente pode até orientar a equipe para que ela consiga mesmo orientar essa família, né? Mas a gente coloca alguns deles. E aí, falando dos critérios individuais para atendimento, a gente acaba, dentro deles, classificando alguns que são critérios que são considerados de urgência. Então, a gente coloca ali, né? Violência física, sexual, psicológica ou negligência contra crianças e adolescentes, mulheres, gestantes, idosos, conflitos familiares, intergeracionais e comunitários, famílias isoladas, indivíduos que precisam, né, de acesso imediato a determinados serviços e que, quando não acessados, implicam na perda do direito, né? Então, é uma urgência pra gente, a gente vai tentar intervir o mais rápido possível para evitar que ele perca realmente o direito. E usuários de estação de rua, porque a gente sabe que muitas vezes o usuário de estação de rua não retorna para atendimento no dia seguinte. Então, se a gente não atender naquele momento, ficaria difícil de fazer com que ele retorne, né? Então, são alguns critérios de urgência. E essa organização toda de ações mínimas, do tempo disponível para cada atividade do assistente social, de pactuação de fluxos, de critérios de atendimento, de critérios de urgência, são indicadores, protocolos, né, indicadores de um protocolo que vai ajudar vocês a construir o processo de trabalho do assistente social no NASF. Então, tendo isso delimitado, eu acredito que facilita a equipe de saúde da família entender a atuação do assistente social e também pensar em outras possibilidades e organizar um pouco mais esse serviço. Essa linha, esses eixos, foram organizados em conjunto com as equipes de saúde da família, em reuniões de NASF do município de Florianópolis, e que veio alguns indicadores da gestão. Então, foi pactuado com gestão, com profissionais. Então, por exemplo, todos os assistentes sociais se reuniram para pensar o critério de atendimento, critérios de urgência, atividades mínimas, né? Então, pensar nessas ações. E aí, quando foi estabelecido, foi criado protocolos protocolo do assistente social, né, o processo de trabalho do assistente social no NASF de Florianópolis. Então, pode ser um exemplo para vocês seguirem para construir o de vocês também. Para finalizar, né, os últimos 2 slides, eu trago um pouquinho das potencialidades do trabalho do assistente social no NASF, né? Então, eu coloco que o primeiro é a inserção do assistente social na atenção básica. A gente sabe que antes do NASF, poucos municípios incluíam o assistente social na atenção básica. Então, é um espaço, sim, da gente assumir, estar na atenção básica e explicitar um pouco a atuação do assistente social, mostrar para que a gente veio, para que a gente está aqui, qual é o nosso trabalho, qual é a nossa função na atenção básica. Além de ampliar o olhar da saúde também, né, mostrar para os outros profissionais ou ampliar o olhar dos outros profissionais
para que né, que a saúde não é só a ausência de doença, mas também é habitação, é determinantes sociais, habitação, é saneamento básico, né? Então envolver todos os condicionantes e ampliar o olhar sobre a saúde. O trabalho interdisciplinar, que eu acho que é uma potencialidade muito grande. A atuação, né, como a gente falou, em todos os eixos dos parâmetros que foram colocados pelo Cefes e também dos autores que eu citei lá no comecinho, a gente saber que a gente consegue, dentro do NASF, atuar em todos aqueles eixos que são sugeridos para a atuação do assistente social. E a coletivização das demandas, né? Então pensar, e ações no território. Então, pensar que quando a gente recebe uma demanda de creche, por exemplo, a gente não vai só conseguir a vaga para aquela criança, mas a gente vai pensar em coletivizar isso, mostrar que não é só ela que precisa de creche, são outras crianças. Então, pensar nessa mobilização, nesse movimento, para que sejam ampliadas as vagas, e não só para conseguir inserir aquela criança específica, né? É uma potencialidade do NASF. E os desafios? É a dependência do trabalho profissional, das equipes de saúde da família, né? Então a gente não conseguir definir especificamente só a gente o que a gente vai fazer, tudo tem que ser pactuado, compartilhado com as equipes de saúde da família previamente. É romper um desafio, né, com a lógica da produtividade, mostrar que a gente, assistente social, não está aqui só para atender individualmente, só para atender em consultório. A gente tem, sim, muito potencial para estar no território, para ações coletivas, ações compartilhadas, né, enfim, para mobilização comunitária, para articulação de rede de apoio. E a questão da biomédica também, né? Mostrar que outros profissionais também conseguem promover saúde no território. Que a saúde não depende só de ações clínicas, de medicamentos, enfim, mas depende de outras questões que são mais amplas, mas que a gente precisa olhar para isso também. Saneamento básico, educação, lazer, enfim. As condições de trabalho, né? Que como a gente assume até 9 equipes de saúde da família, muitas vezes a gente acaba tendo que atender várias unidades de saúde também. Então, a gente está em espaços diferenciados, a gente muitas vezes não tem sala, não tem computador só pra gente, não tem um carro disponível só pra gente, mas que a gente tem que saber, né, lidar um pouco com essas situações também. Os nossos limites, porque aqui em Florianópolis, por exemplo, nós não temos recursos nenhum no NASF. Então, a gente não tem cesta básica, não tem vale transporte, não tem muitas coisas, que a gente às vezes briga para ter, mas a gente precisa articular com outros setores. Então, a gente lidar também um desafio com essa nossa dificuldade de ser resolutivo em todas as situações, né? Mas que a gente necessita articular, sim, com a rede, para que essa rede garanta, né, as necessidades, enfim, dos usuários. E a atuação do assistente social do NASF e do CRAS, que eu acho que é um grande desafio, né? Mas aqui só pra gente terminar pensando que o CRAS, ele tem um usuário, ele tem, né, ações mais delimitadas. Eles têm usuários que são os usuários classados no Cade Único, que são os programas federais, ou às vezes o programa municipal, né? Mas eles têm uma diretriz, enfim, para atendimento já muito mais delimitada do que da saúde, do que o NASF. O NASF vai trabalhar com um pouco de tudo, né? E a gente vai trabalhar com essa articulação, com essa mobilização que às vezes enfim, às vezes é um desafio pra gente, assim, mas a gente tem que pensar nessas situações. E lembrar sempre que a saúde é universal. Então, os nossos usuários, apesar de a gente ter colocado ali alguns critérios para atendimento, não necessariamente são só os que estejam em vulnerabilidade social. A saúde é universal e o assistente social na saúde deve atender a todas as famílias que entrarem no sistema e que a equipe achar que é necessário fazer o acompanhamento. Então, a gente não atende só específico famílias em situação de vulnerabilidade, né? A gente pode ir no grupo de gestante para orientar direitos para todas as gestantes, não só aquela que esteja numa situação mais complicada naquele momento. Então, lembrar sempre isso, que o nosso trabalho, ele é abrangente, ele vai envolver habitação, sim, saneamento básico, ações educativas, outras ações que às vezes não né, e também a questão da educação e saúde com profissionais, educação permanente com profissionais. E que às vezes o CRAS não vai ter essa possibilidade de atuar. Então a gente tem que diferenciar sim o nosso trabalho com o do CRAS e pensar que às vezes são os mesmos usuários, mas que quando são os mesmos usuários, a gente tem que pensar em pactuar. Até onde você vai? Até onde eu vou? O que é de assistência? O que é de saúde? Como é que a gente vai articular essas duas intervenções? Então, de pensar nessas questões para qualificar um pouco mais a nossa atuação. E para terminar, eu só coloquei as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação, né? Eu acho interessante vocês darem uma olhadinha no texto da Regina Mioto,
nos parâmetros mesmo, que eu acho que vão basear um pouco mais a intervenção de vocês, a atuação de vocês no NASF, né? E pensar nisso, de que a gente construindo critérios, atividades mínimas, fluxos, a gente vai conseguir pensar e organizar um pouco mais o processo de trabalho. Claro, tendo sempre em mente que a gente tem que ter um plano de intervenção, um projeto de intervenção, para a gente conseguir avaliar também o que a gente está fazendo no NASF. E era isso, gente. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, né? Mas muito obrigada por estarem aqui comigo. E agora estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. O Bussanga perguntou o que fazer quando o conselho se nega a trabalhar em rede. Então, gente, eu acho que é um desafio que a gente tem realmente, né? Algumas instituições, alguns espaços, eles não têm esse costume de trabalhar em rede. Eles acham que não é importante, que não é necessário. Para mim, a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar, insistir bastante, mostrar o quanto a gente pode ser importante também esse trabalho em rede, o quanto pode qualificar realmente essa intervenção do conselho tutelar e também em relação ao atendimento daquela criança ou aquele adolescente, né? E caso não seja possível, eu acredito que a gente possa buscar, talvez, algumas outras possibilidades. Por exemplo, o apoio da nossa gestão, o apoio, às vezes, do Ministério Público ou de algumas outras instituições que podem ajudar nessa contratuação, nessa pactuação com o Conselho Tutelar. Né, eu acho que é uma questão difícil mesmo, porque envolve, às vezes, questão de segredo de justiça, envolve outras questões, mas que a gente pode pensar e insistir um pouquinho e mostrar o quanto a gente pode ser importante nesse trabalho realmente em rede, né? Enfim, algumas dicas. Fraiburgo perguntou se eles podem agendar para janeiro uma visita do NASF de Florianópolis. Então, eu acho que pode, assim, né? O que vocês têm que fazer, na verdade, para pactuar certinho o dia que vocês vêm, como é que vai ser, é entrar em contato com a gestão de Florianópolis, com a Secretaria Municipal de Saúde, e agendar, tentar pactuar essa visita, né? Que daí a nossa própria coordenação vai estar organizando com a gente quais são os profissionais que vão receber vocês, que vão conseguir mostrar o nosso espaço de trabalho, que vai conversar um pouco sobre a nossa atuação. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, eu acho importante fazer contato com a nossa Secretaria Municipal de Saúde e, através dela, a gente conseguir marcar um dia e o horário para vocês virem conhecer o NASF de Florianópolis. Então, pessoal, obrigada por terem participado desse workshop, né? Qualquer coisa a gente está à disposição. Se quiserem entrar em contato, até eu não coloquei o meu e-mail, mas se quiserem é deb, né, D de dado, E de elefante, B de bola, _martini@yahoo.com.br. Então vocês podem tirar dúvidas, mandar, a gente pode trocar algumas informações, trocar algumas coisas e ficar conversando mesmo, pra gente construir coletivamente esse trabalho da assistente social no NASF, né? Então eu estou à disposição de qualquer coisa e obrigado mesmo por terem vindo participar desse workshop comigo.